Antes de fazer a leitura, vamos fechar nossos olhos. Vamos ter mais um momento de oração. Pai Santo, obrigado por podermos te cultuar, por estarmos juntos e pelo momento que virá, a exposição da Tua Palavra. Nos socorre, nos ajuda e transforma todos os corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Apocalipse, capítulo 2, do verso 18, se eu não me engano. Verso 18 ao verso 29. Os irmãos vão perceber, inclusive, que essa é a maior de todas as cartas. A maior de todas as cartas, para talvez a menor das igrejas, ou a que tinha menor glamour, ou algum tipo de interesse político. Vamos à leitura. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender de sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetros de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podem sentar. Bom, irmãos, como eu disse, a maior das cartas para uma igreja de uma cidade que é diante das 7 igrejas do Apocalipse, das 7 cidades, né, mencionadas, essa cidade aqui, ela não tinha tanta relevância nem política e nem religiosa. E nós vimos que, inclusive, política e religião, eles andam quase que de mãos dadas, né? Vai chegar um tempo, que não é apocalíptico, que é o nosso tempo, que nós vamos parar para estudar o Apocalipse verso a verso. E quando nós chegarmos um pouco mais à frente, nós vamos perceber como que determinados poderes políticos unidos a uma falsa religião e unida a um terceiro elemento que, bom, deixa eu dar logo um spoiler, que tem relação com essa Jezabel,
um terceiro ser ou uma terceira situação, que lá nessa situação, quando se revela a grande meretriz ou a Babilônia, ela tem as mesmas características dessa Jezabel. Enfim, nós vamos perceber que elemento político, elemento de falsa religião, unidos a uma determinada sociedade promíscua e idólatra. E não se esqueçam que o Apocalipse ele é recheado de símbolos. Nem tudo é literal. Na verdade, quase nada aqui é literal. Quase nada. Mas você tem então essa tríade que talvez a gente poderia também chamar de a trindade do mal, não é? Determinado poder, uma determinada falsa doutrina ou religião, associada a uma sociedade corrupta, que se aliam ao grande dragão, à grande besta, ao próprio Satanás. Só que isso vai acontecer no Apocalipse lá na frente. Só que essa cidade, aonde é mencionada esta mulher, Jezabel, nesse primeiro momento aqui, os estudiosos, eles arriscam dizer que possivelmente seria uma mulher, sim, ou alguém, que lá na frente seria esse alguém com todos maiores, mas um determinado alguém que, além de incitar a idolatria, também incita o povo à prostituição. Essa cidade, então, aqui de Tiatira, é uma cidade que ela não está ela não faz parte das grandes disputas políticas. Consequentemente, também não faz parte de grandes disputas religiosas, embora você tenha ali, sim, os templos pagãos, a falsa religião, a própria adoração ao imperador, mas nós vimos nas outras cidades que essa questão da disputa pela atenção de Roma, pela atenção do imperador, e uma disputa também por atenção religiosa é muito maior nas outras cidades. Olha, então, Tiatira ela é conhecida pelo quê? E qual é a relação da cidade com a maneira com que Jesus se apresenta à cidade? Os irmãos se lembram que eu disse isso? Sempre que Jesus se apresenta à igreja daquela cidade, alguma coisa tem de relação com a cidade e com a igreja. Tiatira, então, era a menos importante nesse cenário. Não há menção de adversários judeus, como nós vimos nas outras. Não há menção explicitamente dos nicolaítas, como vimos nas outras. Mas a fama da cidade estava no comércio. Então, era uma cidade de comércio muito forte, muito alto. E ali, por exemplo, essa fama a gente tem em Atos 16, Lídia aparece lá em Atos 16. E aí lá vai dizer que ela era uma mulher, uma judia, que morava em Tiatira. Que tinha se convertido através de Paulo, e lá em Atos 16 vai dizer que Lídia, que morava em Tiatira, ela era vendedora de tecidos e púrpura. Então, tintas, tecidos, e o que você tinha ali, então, eram grandes corporações comerciais. Talvez, uma linguagem mais atual, a gente poderia dizer que havia muitos sindicatos comerciais lá. Então, os sindicatos eram muito fortes, tipo assim, era o ABC paulista da época, entendeu? Não sei se um homem de 9 dedos estava lá, mas, bom, tinha um monte de líder sindical. E um dos maiores sindicatos, adivinhem qual era? Os que trabalhavam com latão e bronze. Essa cidade, ela também tinha um templo a Apolo, né? um templo a Apolo, onde se entendia que Apolo, na verdade, cada sindicato comercial tinha seu padroeiro, entendeu? Cada sindicato, mas você tinha então o Apolo como o Filho de Deus. E, inclusive, alguns vão dizer que provavelmente eles não tinham um culto direto ao imperador, mas quando eles adoravam Apolo, eles entendiam, porque faziam essa associação de que o imperador era o Filho de Deus, né? Ou o próprio Deus.
Então, você tem essa adoração a essa divindade que se afirmava como filho de Deus. E uma coisa interessante nessas companhias, nesses sindicatos, é que você, como cristão, naquela época, você sofreria uma certa perseguição ali. Em que sentido? Porque para você sobreviver, era uma cidade altamente comercial. Então, para você sobreviver, você naturalmente teria ali um comércio, algo de família, enfim. Só que, se você não estivesse filiado a um sindicato, você corre o risco de talvez falir, de ser colocado de lado. E se filiando a um sindicato, você era quase que obrigado a participar das reuniões do sindicato. Até aí tudo bem. O problema é que os finais de reunião dos sindicatos terminavam em tumulto e orgia. E isso era o comum. É assim, bom, acabou a reunião, agora, né? A reunião, na verdade, acaba agora. Porque aí você também tinha o elemento do padroeiro do sindicato que estava dentro daquele culto de orgia. Então, Tiatira, a igreja de Tiatira, está nesse ambiente onde quem não participasse desse sindicato poderia simplesmente ser impedido de ter o seu comércio. No entanto, ao participar do sindicato, você tinha que participar das reuniões, e essas reuniões terminavam dessa maneira. Jesus, então, ele se apresenta, o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, não Apolo, mas o que tem autoridade, porque tem olhos como chama de fogo, que tudo vê, que inclusive, mais um pouquinho para baixo, ele vai dizer, que conhece todo o coração e toda a mente. Olhos como chama de fogo, que tem determinado juízo nesse olhar flamejante. Tanto é que a sentença que Jesus vai dar aqui em Tiatira é a mais dura de todas, porque é dado para uma pessoa. Primeiro, para uma pessoa, para essa tal de Jezabel. Que, novamente, alguns vão dizer que possivelmente seria alguma sacerdotisa que se converteu, entre aspas, pseudo-convertida, e que entrando na igreja, ela começou a deturpar tudo. Jesus se apresenta então assim, olhos como chama de fogo e pés semelhante a bronze polido. Bronze reluzente. Uma ideia aqui, irmãos, quando a gente olha para 1 Coríntios, que diz que o Senhor subjugou todos debaixo dos seus pés. E nós temos vários outros apontamentos que os pés do Messias são aqueles que exercerão juízo. Então, ele tem os olhos que julga e os pés que aplica a justiça. Então, ele entra na igreja, ele se apresenta à igreja já dessa maneira. Saibam que eu sou o verdadeiro Filho de Deus. E que eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E que eu exercerei juízo. E aí ele vai dizer no verso 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as últimas obras são mais numerosas que as primeiras. E novamente, irmãos, a gente fica assim, como que é possível isso, né? Uma igreja com essas características, veja, ela possui o que Éfeso não tinha, amor, e amor em primeiro lugar, o amor sendo citado em primeiro lugar. Ela era fiel à sua fé, ao seu serviço, e ainda perseverava diante de tudo o que estava acontecendo. Ainda perseverava diante disso tudo. Só que o finalzinho do verso 19 é muito interessante, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês estão realmente andando comigo, me amam e vivendo de acordo com essa fé. Só que o mais incrível é que vocês faziam isso lá no início, e hoje, passado um determinado tempo, eu percebo que tudo que vocês já faziam está melhor. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja?
Vocês estão tão conectados a mim que vocês amadureceram, se tornaram maduros. O amor aumentou, a fé aumentou, o serviço aumentou e estão mais perseverantes. E vocês estão sendo louvados, no caso de Tiatira, né? Está sendo louvada pelo próprio Jesus dizendo, vocês amadureceram. Isso é ótimo. Ou seja, não se trata de uma igreja adolescente, sabe? Não se trata de uma igreja talvez cheia de manias próprias ou que por algum motivo se perdeu no meio do caminho. Mas, de fato, se trata de homens e mulheres que cresceram e amadureceram na fé. E aí vem o verso 20. Porém, eu tenho algo contra ti. Porém, eu tenho algo muito sério contra ti. E a gente sempre fica com essa questão, né? Como é que pode isso? Jesus é a própria testemunha de que essa igreja amadureceu. Jesus é a própria testemunha de que essa igreja amadureceu. Só que ele vai dizer, olha, tenho contra ti que toleras essa mulher. Alguém que se autodenominou profetisa, que se autodenominou conhecedora dos segredos de Deus, e os comentaristas vão dizer que provavelmente a ideia de as coisas profundas de Satanás aqui seja um escancaramento daquilo que essa suposta profetisa dizia. Ou seja, alguém, uma figura aqui, com contornos femininos, entra na igreja e começa a doutrinar a igreja, a trazer novas doutrinas. E ela não somente ensina, mas ela seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Irmãos, esse termo sedução, ele aparece em outros momentos da Bíblia, sempre conectados ou com Satanás, ou com o falso profeta, ou com a Babilônia. E sempre que esse termo aparece, é sempre dizendo o seguinte: as nações ímpias foram seduzidas pelo mal. Aqui é a única vez que o termo aparece dizendo: cristãos estão sendo seduzidos pelo mesmo mal. Pelo mesmo mal. Então essa Jezabel, quem seria essa Jezabel? Bom, irmãos, a primeira referência, claro, é aquela rainha Jezabel, que ela se encontra lá em 1 Reis, capítulo 16, 2 Reis, capítulo 9. Então você tem uma Jezabel, que é a esposa de um rei frouxo. Você tem que ser muito frouxo para deixar acontecer o que aconteceu. Depois, quem ficou curioso, abre lá 1 Reis, 2 Reis. Jezabel, esposa de Acabe, um rei frouxo, tá? Que ela era profetisa de Baal. Não necessariamente, mas ela chefiava vários profetas e sacerdotes de Baal, conduzindo então, naquele momento, o povo à idolatria. A ideia aqui, irmãos, é que provavelmente, quando faz associação dessa pessoa que estava pervertendo o povo naquela época, é o espírito de Jezabel. Não o espírito mesmo, tá? Porque senão isso seria espiritismo. Não é isso, mas a essência do espírito de Jezabel. A essência de alguém que odeia Deus, que odeia o povo de Deus, que se infiltra dentro do povo de Deus. E no meio do povo de Deus você tem então homens e mulheres que por algum motivo não sabemos. E olha que eles amadureceram. E eu acho que essa é uma grande lição. Olha que eles amadureceram, mas mesmo amadurecidos, não tiveram time, a percepção de que no meio deles falsas doutrinas estavam sendo disseminadas e eles perceberam, eles sabiam, porque o texto diz o seguinte: vocês toleram. Enquanto Éfeso não tolerava os nicolaítas. Lembra-se que eu fiz aquela comparação de entrar um lobo na igreja? Lembra? O apóstolo Paulo falou, Jesus falou, que se entrar o lobo, o que tem que fazer? Pancada no lobo. Sem dó nem piedade.
Mas o apóstolo Paulo vai dizer até o seguinte, olha, no meio de vós mesmos, entre vocês, vão se levantar alguns para tirarem discípulos de Jesus e fazerem discípulos para si próprios. Ou seja, dentro do próprio rebanho, nós temos a potencialidade de sermos maus se não estivermos centrados na palavra. Porque vamos começar a falar besteiras e sandices com qual objetivo? Atrair discípulos para si próprio. Então Éfeso não tolerava. Só que aqui eles permitiram que essa mulher, que essa figura, agisse dessa forma. Bom, então nós temos aqui essa personalidade, esse alguém, que inclusive é um nome que gera medo. Gera medo. Quando a gente lê 1 Reis, capítulo 19, versos 1 e 3, nós vamos ver que o profeta Elias temeu a reação de Jezabel quando ele venceu o confronto com os 400 profetas de Baal. Então, o nome dessa Jezabel, além de tudo isso, era um nome temido, ou que impunha algum tipo de temor ou de respeito. Verso 21. O Senhor se mostra longânimo até mesmo para com esses. E se a gente pegar a ideia de Jezabel para o que vai se revelar ainda como a grande meretriz, a grande Babilônia, e entender que é uma espécie de mesmo espírito, que é de idolatria e promiscuidade, idolatria e prostituição. É o mesmo espírito, é a mesma ideia. É como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ou seja, o Senhor Deus tem se mostrado ainda longânimo, paciente, misericordioso. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha só, ainda não aconteceu nada. Mas não pense que é porque eu não estou vendo, porque eu sou aquele, novamente, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu estou vendo e eu te dei tempo, e o Senhor está dando tempo. O Senhor está dando tempo para essa sociedade, para esse mundo que o odeia e que odeia o povo dele. Nós temos visto recentemente nas manchetes a perseguição cristã pelo mundo. Mas as grandes mídias e as grandes manchetes não falam absolutamente nada, ou apenas tocam no assunto, mas ninguém admite uma cristofobia. Existe fobia para tudo. Mas ninguém admite uma cristofobia, porque todos estão seduzidos pela grande meretriz Jezabel, que oferece idolatria e promiscuidade. E o Senhor está dizendo, eu estou dando tempo para você se arrepender. Todavia, aqui ele já decreta. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. E vejam como é pesado o que ele vai dizer. Porque quando a gente olha para o verso 16, lá para a carta de Pérgamo, por exemplo, existe um senão. Lá para Pérgamo foi assim: portanto, arrependa-te, senão. Eu falei isso. E aqui ela não quer se arrepender, ela não vai se arrepender. Eis que apróstolo de cama. Talvez uma analogia à questão da prostituição. É cama que você quer? Não é cama que você vai ter. Só que é uma cama de enfermidade. É uma cama de dor. Eis que apróstolo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então nós temos aqui um juízo, meus irmãos. Um juízo. Nós temos dois personagens aqui. A própria Jezabel, que já está com a sua sentença decretada, mas ainda há um segundo grupo. O segundo grupo que talvez tenha dado ouvidos a ela, que talvez esteja se aproximando, flertando com ela, que talvez tenha ou esteja dentro da própria igreja usando jargões como: isso não tem problema nenhum. Se nós fizermos
com coração puro, ou sei lá, tanta coisa que pode se inventar. Não há problema nenhum. Basta que ninguém fique sabendo. O ponto é que existe um grupo que está sendo seduzido por ela. E caso não se arrependam, receberão grande tribulação. E aí ela diz, então, matarei os seus filhos, matarei os seus frutos ou os seus discípulos. Essa é a ideia. E Jesus aqui, ele está sendo incisivo. Ele está dizendo assim, eu vou matar mesmo. Irmãos, a fé cristã, ela não se trata de algo fofinho, sabe? Algo delicado, né? Ursinhos carinhosos. Não, a fé cristã se trata de uma cruz cheia de farpas, de prego e de coroa de espinho. Porque esse é o tamanho do pecado, e esse é o tamanho do juízo. E é Jesus dizendo o seguinte, vocês têm ouvido através da minha igreja, através dos mensageiros da minha igreja, através dos discípulos. Então, o mundo, a cidade tem ouvido. E muitos dentro da própria igreja têm ouvido. E se não se arrependerem, serão mortos. Serão mortos. Digo todavia a vós outros e os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Ou seja, estão ali no meio, mas não estão se envolvendo, não estão se aproximando. E aqui, meus irmãos, o que Jesus vai dizer é um negócio extraordinário. Extraordinário. Porque Jesus apresentou, então, nesse contexto dessa cidade, a promiscuidade, a própria Jezabel, essa figura que traz essa essência de maldade infiltrada dentro da igreja. E Jesus está dizendo o seguinte, a contrapartida da promiscuidade e da idolatria não é ir para nenhum extremo, não é adotar nenhuma outra coisa. Jesus está dizendo o seguinte, verso 24, outra carga não jogarei sobre vocês, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. O que Jesus está dizendo é que diante de uma sociedade corrupta, nós não temos que adotar nenhum outro subterfúgio, nenhuma ferramenta, numa tentativa de ser o contraponto da corrupção. Eu não sei se estou conseguindo me fazer ser claro, mas deixa eu tentar. Eu vou ser direto, tá bom? Jesus está dizendo que igrejas legalistas e fundamentalistas são igrejas que criaram doutrinas próprias, assim como os fariseus, numa tentativa de não parecerem promíscuas. Ou seja, você tinha um extremo de maldade. E aí se cria um suposto extremo agora de santidade, para ser um contraponto. E Jesus está dizendo, não é para você inventar nada. Não invente nada. Não, sabe, para com esse negócio de que mulher não pode cortar o cabelo, ou usar uma calça comprida, porque a gente sabe que tem igrejas que tem isso ainda. Não é para inventar nada, apenas fique com o que eu dei, porque o que eu dei é poderoso o suficiente. E o que foi que ele deu? A vida dele. Por amor. A própria vida dele permanece com o que eu já dei. Não invente nada. Irmãos, eu não sei vocês, mas creio que também devam conhecer histórias de homens e mulheres que simplesmente foram enxotados de igrejas cristãs por coisas ínfimas. Eu sei de história de gente que foi excluído de igreja porque estava parou no bar para tomar um Guaraná-Simba e... Ou seja, uma tentativa de criar uma falsa santidade a partir de subterfúgios religiosos. Jesus está dizendo, está vendo a idolatria? Tô. Está vendo a promiscuidade? Tô. O que você tem que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa contra... Não, só não aceita isso.
e fica firme em mim. E não inventa história. Sabe? Não inventa história de tomar... Eu ia falar copo com água, eu vou beber um pouquinho de água. Mas é sede. Mas não inventa história de sal grosso, copo com água, subir escadaria de joelho. E quantas e tantas coisas a gente poderia aqui começar a pedir para levantar para o alto. Quantas bobagens. Não inventa história de que um tem que ser submisso a algum tipo de autoridade espiritual do outro. A única autoridade espiritual que existe é do próprio Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nenhum pastor, bispo, não vou nem dizer apóstolo, porque apóstolo bom é apóstolo morto, como já dizia Reverendo Augusto Nicodemos, porque os verdadeiros apóstolos morreram. Eles é que eram os bons. Apóstolo bom é apóstolo morto, porque já morreram. Então, não existe nenhum tipo de liderança religiosa que tenha sobre a cabeça de qualquer um de vocês nenhum tipo de autoridade em dizer para vocês o que vocês devem ou não fazer da vida de vocês. Entenda? A autoridade é bíblica. Então, se a Bíblia diz que algo é pecado e deve ser abandonado, a Bíblia é autoritativa sobre a vida de cada um de nós. Então, o pastor ou o líder, ele possui autoridade enquanto for bíblico. Abandonou isso, acabou. Novamente, é Jesus dizendo, olha para a sua volta, olha para o seu redor. Eu sei que dá vontade de criar alguma coisa para parecer, mas não faça. Fique apenas, tão somente, conserve o que tem, até que eu venha. Não jogarei outra carga sobre vós. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então ele está dizendo, se você ficar com a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e até o fim guardar isso, guardar as minhas obras, qual é a obra dele? Nascimento virginal, vida sem pecado, morte sendo inocente e ressuscitado pelo próprio Pai, à destra de Deus. Se você ficar com isso até o fim, lá no fim você vai ser declarado vencedor e você vai receber uma determinada autoridade, que é a autoridade que lá em Mateus 28, versos 18 e 19, Jesus vai dizer. A gente sempre foca mais no finalzinho, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Só que existe um portanto antes. Ele diz, toda autoridade me foi dada. Por causa disso, vão. Por causa disso. E ele está dizendo o seguinte, que essa autoridade que foi dada a mim, quando chegar no fim, vocês receberão essa mesma autoridade. E julgarão nações, e julgarão os próprios anjos. E aí, no verso 27 e 28, ele faz uma evocação do Salmo 2, que é um governo messiânico. Ele diz assim, é um texto messiânico, é um texto bíblico que aponta para o Messias. Com seta de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. 28. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe algo mais. Algo mais. Que algo mais? A estrela da manhã. Aquele que perseverar até o fim com as minhas obras, não somente terá autoridade, como Jesus que é o rei e governa com cetro forte sobre tudo, mas receberá um presente, um prêmio. Essa estrela da manhã aqui é uma referência, para quem não sabe, ao planeta Vênus. Aí você fala, o que é isso? Por quê? Bom, duas coisas interessantes sobre o planeta Vênus. Não sei quem já teve essa curiosidade de prestar atenção, mas é uma estrela que sempre aparece, depois do Sol e da Lua, é a mais brilhante. Que sempre aparece antes do anoitecer e antes do amanhecer. Ela sempre anuncia a chegada da nova manhã, a chegada de um novo dia. Mas tem uma coisa ainda mais interessante aqui sobre
o planeta Vênus, ou a estrela da manhã, que Jesus está dizendo que vai dar. O planeta Vênus, essa estrela da manhã, ela era utilizada pelas legiões romanas como símbolo de soberania, como símbolo de poder. Então, eles carregavam o símbolo nas suas bandeiras para mostrar a invencibilidade da nação. E nesse contexto, Cristo estaria afirmando que, na verdade, a soberania e o poder final pertence apenas a Ele e aos seus seguidores. Irmãos, essa questão da estrela da manhã, ela é, assim como nós vimos no texto acho que foi de semana passada, que eu falei, a pedrinha branca, que eu falei, olha, tem as 10 ou 12 possibilidades de interpretação. Não é muito claro. Então essa estrela da manhã também tem mais umas 4 ou 5. Essas duas que eu falei são talvez as mais coerentes, mas tem uma terceira que para mim é a melhor de todas. Irmãos, abram comigo. Vamos abrir 2 textos. Números, capítulo 24. Números, capítulo 24. Eu vou ler para os irmãos, acompanhem aí, verso 17. Veja o que diz. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Deixa eu só contextualizar os irmãos. Quem está falando aqui? Balaão. Aquele profeta mercenário que nós falamos na semana passada. Que a Balaque, rei da... Quem lembra? Os Moabitas. Quem falou? Moabe. Balaque contratou esse profeta gentil mercenário para amaldiçoar o povo de Israel. Só que sempre que ele tentava amaldiçoar, Deus mudava as palavras da boca dele. Então você tem, nesse contexto aqui, Balaão, que foi citado logo anterior a essa carta. Esse Balaão dizendo o seguinte: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Uma estrela virá de Jacó, nascerá de Jacó. De Israel subirá um cetro, um governo, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então Balaão profetizou que da linhagem de Jacó viria uma determinada estrela e que dessa mesma linhagem, Jacó e Israel, o cetro do governo e do poder subiria. O mesmo cetro que no Salmo 2 é dito que ele governará com um cetro de ferro e esmagará as nações ímpias. E aí, tendo lido isso, convido vocês a voltar para o Apocalipse, só que agora o capítulo 22. Lá no finalzinho. Verso 16. Veja o que diz. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O que Jesus está dizendo é que o vencedor vai ganhar um prêmio. E lembram-se de um dos sermões online, né, quando estávamos online, que eu falei, irmãos, todo mundo fala sobre galardão, e que galardão, né, cada um tinha uma ideia de galardão. O que há de maior e melhor do que o próprio Cristo?
Ele é o próprio presente, Ele é o próprio galardão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês não somente terão autoridade sobre todas as nações, mas terão a mim. Eu serei de vocês. Eu serei o seu Deus pessoal, mas pessoal mesmo. Vocês vão tocar em mim. E vocês serão o meu povo amado. Cristo é a estrela da manhã que se dá como presente para o seu povo. E sempre nasce uma pergunta na minha mente: será que alguém poderia pensar, mas esse é o galardão? É só isso? Meu irmão, se Jesus para você é só isso, é porque muito provavelmente você não sabe quem Ele é. Porque Ele não é só isso. Ele é Deus. Ele é Deus conosco. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, vamos tirar 3 lições aqui, para caminharmos para o fim desse texto. Primeira lição: nós somos uma igreja de plantação, uma igreja nascendo. Pela graça e misericórdia de Deus, nós temos trabalhado duro, de maneira firme, numa marcha constante, para nascermos a partir do Evangelho. Do Evangelho. Então não somos um grupo de pessoas que simplesmente estavam insatisfeitos com alguma coisa e resolveram se juntar para serem uma igreja rebelde, sabe? Diferente daquela que me fez mal. E que simplesmente botamos uma placa e dissemos: agora somos uma igreja. Não. Somos um grupo de homens e mulheres que o próprio Deus nos juntou, nos reuniu, porque olhem, sabe? Depois olhem para os lados, olhem para cada um de vocês e percebam que o que está acontecendo aqui é um milagre. Que é simplesmente o Senhor Jesus plantando uma igreja em Nova Iguaçu a partir do completo nada. Nada. E por que eu digo isso? Porque é muito comum numa plantação de igreja que ela nasça de uma outra igreja. Uma outra igreja, de repente tem 5, 7 pessoas que moram no mesmo bairro e ela diz: vamos plantar uma igreja ali, porque já tem 5, 7 famílias. Mas os irmãos, a grande maioria, ninguém se conhecia aqui. Ninguém se conhecia aqui. E simplesmente, a partir de um estudo bíblico, depois o Senhor abre as portas para um lugar público e começamos a pregar o Evangelho, e somente o Evangelho, sem bajular ninguém, às vezes escandalizando um montão de gente. Simplesmente vocês chegaram. Vocês chegaram por causa do Evangelho. Uma igreja que está nascendo pelo Evangelho. Uma igreja que está fortalecendo a sua fé, está aprendendo a servir e ser perseverante. Mas, irmãos, para Deus, o que nós vemos nas cartas do Apocalipse, não importa muito como começa, importa como termina. A questão é como termina. E a questão é como estamos lidando com o processo para terminarmos bem. E aí trago a memória o que eu tinha dito no sermão passado retrasado. Não somente um púlpito centrado no Evangelho e na Palavra é necessário, mas é necessário que cada homem, mulher e criança aqui presente saia de momentos como esse de pregação com decisões tomadas para a própria vida em relação a Jesus e em relação ao corpo de Jesus, a igreja. Você literalmente tem que sair daqui se perguntando, afinal de contas, qual é a minha? O que eu quero? Porque existe
a estrela da manhã, o próprio Jesus, que está sendo reservado para aqueles que até o fim perseverarem nele. E, irmãos, não faz sentido algum homens e mulheres que se dizem cristãos, por exemplo, e que não amam a igreja, não amam o corpo de Jesus. Sabe? Se você não gosta de igreja, a eternidade vai ser com a igreja. O que vai ficar fazendo lá? Se você não gosta de pregação de culto, a eternidade é diante do Senhor Jesus, aprendendo das profundas, do profundo conhecimento e sabedoria do próprio Jesus. Se você não quer isso aqui, qual o sentido disso para a eternidade? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas de tudo, irmãos, bom será ouvirmos do próprio Senhor Jesus a cada um de nós dizendo: olha, vocês começaram esse projeto em 2019, começaram a consolidação em 2020, e agora, tantos anos depois, eu olho para cada um de vocês e testemunho, o próprio Jesus dizendo: você amadureceu. Você realmente, finalmente entendeu e amadureceu. Mas amadureceu em quê? No amor, em primeiro lugar. No amor. Só é possível amadurecer no amor quando você entende que a reconciliação com o amor supremo é feita na cruz. E a partir do seu relacionamento com Jesus, com o Pai e com o Espírito, você não somente se reconcilia com Deus, mas aprende a se reconciliar uns com os outros. E aprendem a viver uma vida que transmita bênção uns para os outros. E não somente isso. Bênção também para os de fora. Bênção para os não cristãos. Sabe? É tomar decisões na vida de, às vezes, sofrer determinado dano para que outro seja beneficiado no seu lugar. É aprender a ter atos de bondade. Aprender a olhar uns para os outros, e não somente os da casa, mas os que também ainda não são da fé, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, e tomar decisão de agir constantemente com atos de bondade. Nunca tentando tirar da pessoa o pior dela, mas sempre tentando tirar o melhor dela. Apresentando a graça de Jesus. E dizendo o seguinte: mesmo que você cometa erros, eu não sou melhor do que você, mas fui perdoado por Jesus. Não somente atos de bondade, mas palavra de graça, palavras de amor, uns para com os outros. Amadurecimento na fé. O que é amadurecer na fé? Nós temos a tendência de pensar que quando nós duvidamos de alguma coisa sobre a fé cristã, ou quando passamos por alguma dificuldade ou alguma tentação, nós devemos fazer alguma coisa. Sabe? Por exemplo, vamos falar de tentação. Porque tentação é a regra da casa. Todo mundo aqui é tentado. E todo mundo aqui peca, inclusive eu. E o tempo todo, porque o Senhor tem misericórdia. Nós somos assim. Nós somos assim. Mas nós temos na nossa cabeça a ideia de que quando eu sou tentado, ou quando eu caio em determinado pecado, eu devo fazer alguma coisa para ou compensar ou para que aquilo não aconteça mais. Só que a fé, ela se trata de crença. Você não tem que fazer mais, você tem que crer mais. Porque crendo mais no Senhor Jesus, aquela determinada tentação não irá corromper o seu coração, porque a casa vai estar cheia. É crer mais. É se aprofundar mais no relacionamento com o Senhor Jesus.
com prática de oração, com prática de leitura bíblica. É crer mais para pecar menos. Crer mais para pecar menos. Por que isso? Porque quando a gente entende o Evangelho e entende que ele se trata de amor, veja, o que dói mais no seu coração? Cometer um crime contra um juiz ou cometer um crime, dar um tapa na cara de um homem com a capa preta, não vou dizer da onde, porque está filmando, eles podem bater lá em casa, né, durante a semana. Mas o que dói mais? Dar um tapa na face de um homem da capa preta ou na face da tua mãe? O que é pior? O que dói mais? Lógico que é da sua mãe. Por quê? Porque você está cometendo um crime, você está pecando contra o amor. E o amor não vai revidar. E por isso que dói. Jesus não vai revidar. Em Cristo você está perdoado. E quando você adquire mais consciência e se aprofunda em acreditar mais nisso, menos você vai querer pecar, porque você menos vai querer pecar contra aquele que não vai revidar. Porque ele não vai revidar. São práticas devocionais, são desenvolvimento de amizade cristã, desenvolvimento de relacionamento. Sabe, irmãos, nós temos um grupo de WhatsApp. De vez em quando, se você sentir no coração que deve orar por alguém, ligue para essa pessoa, pergunte como ela está e ore com ela. Irmãos, isto é igreja. Quando uma pessoa... Eu tive uma conversa parecida com alguém essa semana. Quando uma pessoa ela não tem mais condições de orar, nós oramos por ela, no lugar dela, se colocando no lugar dela. Se uma pessoa ela não tem condições, ela não consegue simplesmente ler a Bíblia, o nosso convite é: senta aqui do meu lado e só ouça, porque eu vou ler. Mas ouça, esteja comigo. Então, amadurecimento na fé, amadurecimento cristão se trata também de desenvolvimento de amizades cristãs, de amizades espirituais e de práticas comunitárias, de realmente se envolver com o corpo. Ou seja, não é ficar só de longe olhando, não é ficar só de fora, mas é tomar a firme decisão de olhar para um corpo de Cristo que está em processo de amadurecimento e se envolver com esse corpo. E veja, quanto mais maduro, maior é a capacidade de viver em comunidade. Já pararam para perceber isso? Pense e todo mundo aqui conhece um crente maturo. Eu conheço um monte. Todo mundo conhece. Olhe para o crente maturo. Qual é a maior característica dele? Não consegue viver em comunidade. Não consegue viver com a igreja. Prova de maturidade espiritual, de maturidade na fé, é a capacidade que o sujeito tem de estar com os irmãos e viver em comunidade cristã. Isso leva a gente, então, também para o serviço cristão. Amadurecimento no serviço cristão. Por exemplo, como eu posso amadurecer no serviço cristão, contribuindo para a construção de uma comunidade efetivamente madura e firme no Evangelho? Primeiro, através do seu próprio tempo. Irmãos, é fato que nós vivemos uma cultura onde a realização pessoal exerce o controle das nossas agendas. Sabe que negócio? Eu quero ser feliz. Eu quero estar bem. Eu quero ser feliz. No entanto, a sua agenda semanal revela o que realmente é importante na sua vida.
Então, se você faz tudo durante o dia e você não ora, está claro, então, o que é importante na sua vida. Se você consegue planejar o seu mês inteiro e no seu planejamento você não se vê dando tempo para a sua comunidade de fé no serviço cristão, também está claro qual é a sua prioridade. Então, através do seu tempo, através dos seus dons, aquilo que Deus deu para você, aquilo que Ele colocou na sua mão, se engajando e exercendo de fato, não ficando de longe e criticando, não ficando de longe e apontando defeito, mas se há uma necessidade de acerto, de conserto, se junta para a gente acertar e consertar juntos. Irmãos, não somente através do seu tempo, não somente através dos seus dons, mas também através das suas contribuições, dízimos e ofertas. E eu sei que para alguns isso é um assunto muito delicado. Dízimos e ofertas. No entanto, irmãos, é fato. Você tem plena certeza que uma pessoa está completamente envolvida em algo é quando ela coloca dinheiro ali. Aonde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Então, irmãos, existem pessoas, por exemplo, que dizem que acreditam na missão da igreja, acreditam na importância de uma comunidade de fé nascendo, mas não dedicam tempo, dom e nem recurso financeiro na causa. Não acredito. Porque se você realmente está envolvido, você vai entender essa necessidade tríade para crescimento e amadurecimento no serviço. E por último, perseverança. Perseverança em tudo isso, perseverança no meio de perseguição, perseverança na missão de trazer homens e mulheres sedentos do Evangelho. Se você entende que este local tem sido um banquete de graça para a sua vida, traga outros famintos. Tragam outros necessitados da graça de Deus. Precisamos ser mais firmes. Muitos movimentos heréticos têm crescido, têm entrado na igreja. Precisamos tomar posição e sermos mais firmes quanto a isso. Líderes inescrupulosos têm guiado seus seguidores com o único objetivo de construir reinos pessoais e, para isso, diluem a fé cristã para torná-la mais atraente ao mercado secular. E nós, como cristãos, mesmo que necessário for perder a vida, cantamos isso no primeiro hino referente à reforma, mesmo debaixo de espada, nós, cristãos, não podemos abrir mão de determinados pontos cristãos. E por último, diferente de Pérgamo, em Tiatira a maior pressão não era nem religião, nem da religião pagã e nem da política, mas era do mundo dos negócios. Essa era a maior pressão lá, o mundo dos negócios. E veja hoje como que nós nos referimos, por exemplo, ao mercado financeiro ou à economia, como se fossem entes, sabe? Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram isso, ou coisa do tipo assim, determinado comércio trabalha assim, 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 mas isso aqui está errado. E aí o dono do comércio fala assim, mas todos os comércios fazem isso. E daí, está errado. Não é para ser feito. Não deve ser feito. Mas eu vou perder dinheiro. Perca o dinheiro. Perca o dinheiro. Não há o que fazer. Infelizmente, irmãos, o quanto eu peço a Deus para me tirar do mundo de comércio, porque é o inferno você servir a essa sociedade corrupta.
é um inferno. Principalmente quando o mundo das finanças se tornou um ente, a quem as pessoas se referem como se fosse realmente um ser sapiente, sabe? Que se locomove e decide o que vai acontecer no mundo. E talvez até malignamente seja mesmo um ente. A pressão deles era nos negócios. No que você tem sofrido pressão nessa área? Jesus está dizendo o seguinte: fique comigo, mantenha-se firme a mim. Pode ser que você pereça no meio do caminho, mas eu vou te dar autoridade sobre tudo isso. E mais, te darei a mim, para todo sempre. Deus deve ser o nosso sócio majoritário. Nossa carreira, nossos estudos precisam ser vistos como um chamado de Deus e como uma oportunidade para exaltar a Cristo. E aí eu quero, por último, contar uma história aqui, que eu já contei na nossa aula de quarta-feira, sobre um escultor grego chamado Fídias. Um famoso escultor, fazia estátuas, mármore e tudo mais. E ele era muito dedicado àquilo que ele fazia. Um dia, alguém chega na oficina de Fídias e ele está construindo uma estátua de tantos metros de altura que seria posta num templo em tal lugar, e ele está trepado numa escada esculpindo as costas da estátua, a musculatura das costas da estátua. E essa pessoa diz o seguinte: mas Fídias, você é maluco? Ninguém vai ver as costas da estátua. E Fídias respondeu: os deuses verão. O nosso trabalho, a nossa vida, a nossa construção de carreira para a vida, ou seja, os nossos estudos, precisam ser constantemente feitos, trabalhados, exercidos com isso em mente. Está sendo feito para o Senhor. Para o Senhor. E quem sabe assim teremos a oportunidade de sermos bênçãos para outros, bênçãos para os nossos mesmos. Se sofrermos perseguições, continuaremos sendo amados por Cristo e amparados pelo corpo de Cristo. Mas caminharemos firmes, numa mesma marcha, até o encontro com o Senhor. Amém?